Muito boa noite a todos os amigos aqui da TV Cidades. Estamos aqui hoje com muita alegria, celebrando o Dia da Consciência Negra. E eu particularmente compartilho com vocês a alegria, primeiro de estar aqui, dividindo a bancada desse programa com o meu grande amigo André Ferreira aí, que está sempre na batalha, né? Um incentivador da cultura, um motivador, um lutador por igualdade. Eu acho que tem tudo a calhar com o tema que a gente vai discutir aqui hoje com vocês, né? Um bate-papo sobre consciência negra, sobre o papel do negro na sociedade, enfim, tudo que a gente sabe que envolve esse tema, principalmente considerando aí o contexto político que a gente está vivendo no país. Eu acho que é um tema bastante interessante para a gente estar debatendo aqui hoje. Daqui a pouco a gente vai apresentar para vocês os convidados, né, as pessoas que vieram contribuir com o nosso bate-papo aqui hoje. E aí eu passo a palavra para o meu amigo André, que vai dar alguns recadinhos de praxe para vocês. Eu que agradeço, Messias, as palavras, né, e poder dividir. Na verdade, eu gostaria que você apresentasse o programa hoje sozinho, né? Eu sei. Porque você já aceitou esse desafio, né, em outras oportunidades, e como você sabe, o programa está sempre aberto, que é o nosso programa das 6, não só para você, como para aquelas pessoas que quiserem também ocupar o espaço e vir aqui discutir assuntos de importância e relevância para a nossa comunidade. Para a gente começar o nosso programa das 6 desse dia 20 de novembro de 2019, aqui na nossa TV Cidade, no nosso canal 3, eu quero lembrar que hoje em Taubaté está ocorrendo um importante processo eleitoral, que é o processo de escolha, né, dos novos membros da sociedade civil que vão participar do Conselho Municipal de Cultura no ano de 2020 e 2021, né? Então são para os próximos 2 anos. 12 conselheiros serão escolhidos, né? Começou agora a votação às 18 horas, vai até às 20 horas lá no Centro Cultural Municipal, né? Ali onde fica em frente à Defensoria, próximo à Oideza, né? Do lado ali também do Convento Santa Clara. Você que está em casa, se for votar e não tiver inscrito, você pode se inscrever até às 19 horas. Levar uma conta de água, ou de luz, aí, ou de telefone no seu nome, né? E também um documento de identidade. Como eu disse, a eleição das 18 às 20, mas quem não se inscreveu tem que chegar até às 19 para poder se inscrever e depois votar em um dos 12 candidatos aí, postulante à vaga da sociedade civil. Aí também tem alguns recadinhos que eu quero pontuar aqui, né, que é a nossa agenda, especialmente do fim de semana. O nosso querido amigo Lamarck, ele mandou, né, pedindo inclusive para a gente divulgar que dia 26 agora tem lá no SESI às 19 horas o prêmio Destaque do Ano no Desporto de Taubaté, né? E é um trabalho muito bonito feito pelo Panatão Clube, que homenageia os nossos atletas, os atuais e também aqueles que já marcaram uma época aqui na nossa cidade. E o evento é gratuito, né? Então é a oportunidade de a gente conhecer aí, também os atletas que estão fazendo bonito, né? Defendendo Taubaté, não só em competições regionais, como competições internacionais, né? Então o pessoal aí dos paratletas que estão mandando ver, né? Também lá no SESI, aí no dia 25, vai ter a campanha de doação de cabelo, né? Nós estamos também, Outubro Rosa passou agora, né? Que foi a questão do câncer de mama, temos o Novembro Azul, que é a questão do câncer de próstata, né? E a campanha de doação de cabelo, ela visa, né, angariar cabelos, né, acima do 30 centímetros para poder ajudar especialmente as pessoas com câncer. E você pode mandar um e-mail para campanhacabelodobem@gmail.com, né? E eles vão também entrar em contato com você, ou no dia 25 na Rua Expedicionário Teodoro Francisco 350. Aqui está bairro Vila Isabel. Eu penso que lá no Rio de Janeiro, mas não é, né? Não é. Vila Isabel ali na Estiva, gente. Exatamente, bem né? próximo. Então é onde é o SESI, né? A escola do SESI ali, é facinho. E hoje, daqui a pouquinho, na Câmara Municipal, né? 2 pessoas aí pertencentes ao movimento negro, né? Destaques na nossa cidade, serão homenageadas, que é a Maria Helena de Carvalho da Silva Cerqueira e o nosso querido amigo, né, mestre Luiz Antônio Lopes Neto, que é o mestre Luizinho. Estou mandando um abraço para o mestre Luizinho, parabéns, né, pela homenagem, por lembrarem dele em vida, né, e esperamos que assim seja feito com
os demais mestres que nós temos na nossa cidade, especialmente aqueles que lutam, né, por causas de inclusão humana. Também amanhã, gente, nós temos aí a entrega do título de cidadania taubatiana, né? Entre outras pessoas, nós temos o Dimas Oliveira Júnior, que é cineasta, é nosso parceiro aqui da TV Cidade. Nós fizemos um filme com ele, né? Exatamente, o grande Dimas, né? Tá lá na internet, né? As Princesas do Brasil Eram Uma Vez. E também o nosso querido amigo, o Luiz Homero, né? Que é o Homerinho, né? Dr. Homero, é um dos homenageados. Eu tenho feito a leitura aqui dos outros nomes durante a semana, mas a gente vai rapidinho para a gente poder, né, bater o papo com os nossos convidados. E dia 28, semana que vem, também tem aí o Dia Municipal de Luta contra o Câncer, né, sendo homenageada a Cristina Leite lá da Aspal, né, também a Fátima Aparecida da Casa Recomeço e a Maria Cleusa da Glória da Casa Gesto, né, e o Dr. Antônio Victor Martins Priante lá da Liga de Oncologia da Universidade de Taubaté. E esse último, Messias, eu deixei aqui para eu poder ler, ver qual é a surpresa que o Carlinhos lá do sindicato, né, Carlos Dionísio de Moraes, mandou pra gente aqui da TV Cidade, né? Ele sempre manda uma surpresa pra gente aqui, um convite, a gente vai aproveitar. Vamos ver e abrir, registrar, né? A gente manda também um abraço pro nosso querido amigo jornalista Camões Filho. Camões faz 3 anos que eu tenho programa e ele ainda não veio no programa, mas tudo bem. Tá devendo. Né? Então a gente vai lá. O 5 Comerciários está convidando, olha só. Convite bonito. Convite bonito, né? Exatamente. Também aqui o Carlos Dionísio de Moraes está convidando a comunidade, né? E nós aqui da TV Cidade, para a inauguração da nova sede da entidade, né? A data dia 29 de novembro, então é agora, semana que vem também, às 19 horas, na rua Dr. Jorge Winter. A gente sabe que foi uma luta muito grande para conseguir fazer essa sede nova, né? Anos no que a gente acompanha o trabalho do Carlos Dionísio. E, enfim, agora no dia 29, parabéns, né, aos 5 Comerciários, vai estar inaugurando a sede nova aqui no centro da cidade, na rua Dr. Jorge Winter 227, né? É próximo ali aquela casa que vende sapatos, chama Escolacho, né? Exatamente. Bem comercial com a gente, mas não tem problema, né? A gente fala o nome deles. Um abraço, pessoal da Escolacho. Messias, então esses são os nossos recados. Eu gostaria que você apresentasse agora os nossos convidados. Ok, vamos lá. Então, antes da gente entrar no tema propriamente dito, né, fazendo um debate hoje sobre a consciência negra, né, o dia especificamente que a gente comemora hoje, nós vamos aqui. Os nossos convidados de hoje aqui, convidados especialíssimos aqui, o primeiro é o Denilson de Paula Costa, 42 anos, ele é professor universitário, empresário do curso aprovado na cidade de Taubaté, correto? Algumas atividades que ele já fazia, a formação dele, ele é professor de História, pós-graduado em Cultura Afro, fez parte do Comitê de Saúde da População Negra no estado de São Paulo, correto? Coautor do livro Cultura Afro em Sala de Aula, tá? de 2003, foi analista de História de Obras do concurso Agostinho Neto, Angola África, em parceria com a Faculdade Zumbi dos Palmares, e aí ele me estava falando aqui que já ainda faz alguns trabalhos lá, né? Daqui a pouco ele vai poder detalhar um pouco mais aqui para nós, e faz várias palestras relacionadas ao tema de consciência negra. Então o professor Denilson aí já tenho o prazer de conhecê-lo de outras datas, né? E aí aos poucos a gente vai conhecendo mais detalhes do trabalho. Então eu fiz questão de convidá-lo porque eu sei que ele pode contribuir muito com a discussão desse tema. Então esse é o nosso professor Denilson. Por favor, o seu boa noite aí para os nossos amigos. Né? Boa noite, é com grande alegria somar, né? Quando se fala de cultura afro e se comemora o dia 20 de novembro, é simplesmente para conscientizar e agradeço até mesmo pelo convite, né? Para somar cada vez mais. Precisamos entender um conceito horizontal hoje na sociedade, que às vezes esquece do lado que está próximo. Perfeito, então vai poder contribuir muito. O outro convidado nosso, o André, quer apresentá-lo, por gentileza? O outro convidado nosso é rapper, né, militante do movimento LGBTQ, né, e aí segue mais letras, né? É o FK, tem 24 anos, né? Recentemente lançou o primeiro EP com o título Monarque. Olha, então estou
certinho que estou por dentro da coisa. Tá bom na pronúncia. E é residente aqui em Taubaté, Vale do Paraíba, usuário do transporte coletivo, né? E tem um trabalho aí voltado, né, à valorização e afirmação do negro, do LGBT dentro da nossa sociedade. Eu gostaria que você desse boa noite aos nossos espectadores. Boa noite. Como você falou, além da militância por LGBTQ e também como ser negro, que são duas minorias em uma só pessoa. Então, o silenciamento era um pouco maior. Aí, com isso, é o que eu sempre falo, eu saí da zona de conforto para ir para a zona de confronto, que foi esse EP. Que pra gente negro já é uma escória. Aí por ser, né, LGBTQ, então a tentativa de tentar silenciar é um pouco maior, né? E como vingança disso, fiz esse EPzinho aí, já tá um aninho. E é isso. Bom, nós estamos ainda esperando mais uma convidada, né? Que é a Ariana Aparecida dos Santos. Eu sei que ela está aí no trânsito da nossa cidade, né? Que Taubaté, principalmente na região central, parece São Paulo no horário de pico, né? Realmente. As pessoas ficam ali presas, retidas, né, no trânsito, não tem para onde sair quando acaba caindo aqui no gargalo do centro. Para começar, Messias, eu gostaria de perguntar aos dois convidados, né? Se realmente o dia 20 de novembro é um dia de conscientização ou é um dia de falar de resistência? É um dia assim de reconhecimento, que aí se encontra nos dois parâmetros, né? A resistência e o conhecimento mesmo com relação a o que é 20 de novembro, né? Imaginar que o negro hoje ele existe, ele precisa aparecer e aonde ele está, né? Precisamos entender aonde está o trabalho do meu amigo, o que ele faz, eu preciso saber, né? E aí envolve até mesmo a questão da resistência. A resistência eu acho em todos os sentidos. Quem sou eu dentro da sociedade, né? Quem é o meu amigo, qual é o trabalho que é feito, porque vivemos ainda uma sociedade, uma geografia racial, né? Principalmente no Vale do Paraíba isso é muito nítido em determinados assuntos, né? Quando se fala do negro, aonde ele está? Ele está no gueto, ele está na parte central, né? Eu aceito ou é rotulado? Então acho que é dessa forma. Maravilha. E aí, só complementando, a gente vai situar um pouco... Ele para responder. Verdade. Complementando é o que ele falou, porque hoje em dia a cultura negra é muito presente, mas os negros não. Então a cultura negra, a resistência negra está muito mais comercial, mas não sendo protagonizada por negros. Então eu acredito que o dia 20, foi como ele falou, é uma pegada dos dois. Bom, você viu que nós anunciamos a Ariana Aparecida dos Santos, né? E chegou a Ariana finalmente, e para apresentá-la, por favor, Messias. Vamos lá, então, boa noite aí, a Ariana está chegando, os nossos outros dois convidados já se apresentaram. E aí, a Ariana Aparecida dos Santos, ela é psicóloga, psicoterapeuta corporal, membro da comissão gestora do CRP, né, que é o Conselho Regional de Psicologia do Estado de São Paulo, com subsede aqui no Vale do Paraíba, isso? E Litoral Norte, membro das comissões do COF e do COI, do CRP, membro ativa do coletivo de iluminação fluida, presidenta do movimento estudantil Filhos de Palmares, escritora, mulher, negra, LGBTI e por aí vai. Dê uma boa noite aos nossos amigos aqui da TV Cidade. Boa noite, né? Boa noite também para todos que estão nos acompanhando também. Boa noite. Bom, eu queria deixar também uma boa noite especial, acho que para a nossa comunidade, né? Para a população negra, de uma forma especial. Também abraçando de uma forma especial diversos amigos nossos aqui no Vale, que são ativistas, né? Acho que nesse momento a gente empresta a nossa voz para representar muitas pessoas que estão além de nós aqui, que vieram antes, que vão depois. Então, meu boa noite aí para todos nós. E de cara eu já vou lançar a pergunta que os dois já responderam, né? 20 de novembro é um dia de consciência ou de resistência?
Bom, não sei o que meus colegas responderam, né? Mas eu entendo que é os dois, né? Eu acho que é os dois. Então a gente tem que partir de uma perspectiva de quem está falando, né? Então quando a gente vai pensar em consciência, bom, o termo consciência ele já abrange diversos aspectos, né? E tem diversas teorias. Desde a parte biológica, de estar em estado de vigília, né? Então a gente fala assim, olha, o indivíduo ele está consciente no hospital, por exemplo, então vai falando desse estado de vigília, né? Numa perspectiva cognitiva, significa você conseguir ter o discernimento das coisas. Então, assim, o sujeito ele teve consciência, então ele teve discernimento. Se a gente pensa numa perspectiva mais filosófica também dos fenômenos, então a gente vai entendendo que o sujeito ter consciência é o sujeito começar a se reconhecer a sua existência, né? Então, quando a gente pensa nisso, eu acho que nós estamos falando de consciência e resistência, independente de quem estiver falando. Porque o negro, ele precisa existir, né? Precisa estar vivo, ele precisa também discernir o que é certo, o que é errado dentro da sua própria história, e também se reconhecer como negro, né? Que é um processo também de tornar-se negro. Só que quando a gente fala em resistência, eu acho que é uma fala que é nossa, né? Não dos brancos. Então a gente está aí falando de resistência, sempre da perspectiva do negro, que é uma história de luta e continua sendo, né? Não sei se vocês concordam, mas sim. Né? Exatamente, a gente está bem dentro da linha, né, do que a gente vinha discutindo. E aí, só para a gente dar sequência, eu gostaria de nos situar aqui em contexto histórico, né, falando exatamente sobre o dia de hoje, né, 20 de novembro, que é considerado aí como um dia, né, onde a gente comemora, a gente faz a celebração, né, do Dia da Consciência Negra, e dizer que ele foi instituído em 2003, né, dia 20 de novembro, porque foi atribuído à morte de Zumbi dos Palmares, né, e aí integrou-se, né, essa data para se fazer essa celebração. E aí eu já queria lançar para os convidados justamente essa questão de a gente ter um dia de comemoração da consciência negra. O que vocês acham disso, da gente ter um dia para celebrar isso? Qual que é a opinião de vocês em relação a essa data específica? Então, eu vejo assim, é todos os dias. Para o negro, é todos os dias. Para o negro é uma labuta de querer conquistar o seu espaço todos os dias. É olhar ao lado e falar assim, aonde está esse negro? Porque é interessante, quando se fala do dia 20 de novembro, as pessoas acham assim que 20 de novembro é só 20 de novembro, se comemora a consciência negra, vamos fazer festa no quilombo, vamos fazer festa, colocar a capoeira, a comida, e não é isso, né? O negro não é só festa. É que eu brinco às vezes com meus alunos e falo assim, que o negro quando chora é nuvem carregada, e negro quando ri é noite estrelada. O negro é difícil você ver o negro triste. Eu tenho que olhar o meu amigo aqui do lado, eu preciso falar para ele assim, você existe, você é bom. Entendeu? E isso que chama a atenção é todos os dias. E quando se fala em consciência negra, é simplesmente um resgate. É um resgate diante da sociedade. Que você existe. Aonde está a representação do negro na sociedade? Né? Aonde está, por exemplo, Taubaté, aonde se encontra esse negro? Será que está no gueto ou está onde? Precisa colocar em evidência, né? Eu acredito dessa forma e eu tenho certeza disso. E acho que também é uma crítica histórica também, sim, né? Contra o dia 13, por exemplo, né? Onde a gente tinha como protagonismo branco, né? Então você tira desse lugar de protagonismo a pessoa branca, né? Elitizada, né? E você dá um lugar de voz e da história para o negro. É um resgate, um resgate histórico. Um resgate histórico real, narrando a história de fato como ela é, né? Então o protagonismo não é mais aquela migalha, né, de abolição que uma pessoa branca foi lá e deu para o negro. Então no dia 20 a gente reflete sobre essa resistência, sobre essa luta, entendendo que é o negro que conquista o seu espaço e esse espaço vem através de luta. Né, de muita luta. E exige a questão de reparações, né? Eu tenho assim uma noção e a presença que você imagina quando se fala das cotas, né? Que é uma polêmica que as pessoas acham assim, que é isso, cota, não precisa, todo mundo ser iguais. Mas quando se fala em educação, a educação no nosso país ainda ela é rotulada. Ela não tem esse avanço. Um dos fatos que não tem esse avanço é pelo fato que ela ainda é preta e pobre.
Então são situações diversas que precisa estar a um olhar mais crítico, um motivo de transformação. E o motivo de transformação hoje, dentro de uma sociedade, é a educação. Imagine só, as oportunidades, e essa oportunidade elas tem que ser lançada, tem que ser estendida, né? Então, é dessa forma que eu vejo. Por exemplo, quando se fala em cultura, como que eu posso estar falando num contexto cultural se eu não quero abordar determinados temas, tanto, não só do negro, mas também da questão indígena, da questão do branco europeu mesmo, né? Eu poderia vir de turbante aqui pela cultura afro que eu tenho, mas diante da sociedade é visto de outros olhos, com olhos assim, não, que isso aí é aberrante, é algo que não pode. É folclore, né? Folclore, Lenda, né? Então eu não posso, né? Mas então eu tenho que aceitar muitas vezes o que está fora, né? Eu tenho que aceitar lá o ranoinho, mas o saci porque ele é preto, como cachimbo, né? E não tem perna. Então são situações ainda do passado. E me preocupa hoje, no presente, no século XXI, um retrocesso muito grande pelo fato até mesmo de não aceitar. Então hoje as pessoas, aquilo que está adormecido no passado, lá parece que está vindo à tona, né? Vocês estão vendo com relação à questão na comunidade, no acesso hoje às informações, que isso acontece todos os dias, todos os momentos. Então será que o apartheid foi somente lá na África ou se está sendo colocado hoje no nosso país? Então é muito... Exatamente. E aí eu só queria aproveitar dois ganchos dos nossos convidados. Vocês falaram em resistência, né? E o Denilson falou em reparação. E aí a gente precisa fazer uma reflexão sobre o contexto histórico, né? A gente está falando de consciência negra, e dizer que o Brasil ele viveu mais de 300 anos, né, de escravidão. Os negros foram trazidos para cá, enfim, como todo mundo já sabe. E o que vocês acham, logo após a abolição, e aí a Ariana, eu lembro que ela falou de migalhas, né, e aí a gente remonta à questão da abolição, né. A abolição, a princípio, dentro de um contexto histórico, foi tido como uma reparação. E aí a gente observando, a gente como negro observando, não foi uma reparação. Que nós tivemos a abolição, mas e aí, eu liberto esse negro e o que ele vai fazer? Como que ele vai viver? Em que contexto que ele vai se situar? Então vocês acham que a abolição ela foi eficaz nesse sentido ou criou-se outros problemas que a gente vem carregando e estamos vivendo as consequências hoje? Em função da forma como ela foi feita, né? Nesse sentido de você liberta o negro, mas você não tem estrutura nenhuma, você não tem, olha, vão lá e se viram, né? Que a gente sabe que foi mais ou menos isso que aconteceu. Vocês estão livres a partir de agora, obrigado. E o que vocês acham desse contexto? Bom, eu mudaria até o verbo. Ok, então vamos lá. Eu acho que não foi, eu acho que está, né? Eu acho que a abolição ela vem acontecendo e esse meio que se vira, aí eu acho que ele vem acontecendo ainda, né? A gente pode perceber novamente pelo diálogo e pelo discurso das cotas raciais, né? Quando a gente pensa nessa questão histórica, né, do contexto do dia 13, né, de 1888, a gente tem que entender como que também estava acontecendo tudo aquilo naquela época, né? Então eu acho que não foi só falar vocês estão livres, mas como se formou o arranjo também. Então nós temos, junto com essa Carta da Abolição, a Lei de 650, do qual também, favorecia terras para os europeus brancos, né? A maioria italianos e alemães. Terra, né? E aí começava-se a ideologia da miscigenação, que era do branqueamento, né? Então, imagina só, nós estávamos num contexto de escravizados aqui, né? Então eles não vão estar mais escravizados, mas nós não vamos dar condição para eles, nós vamos ter que branquear esse país. Então nós vamos dar condições para que pessoas de fora venham branca, entendendo que isso vai qualificar a nossa população. Então eu nego o acesso a essa população, a nossa população, de políticas públicas, de espaço de trabalho adequado e começo a jogar essa população para a periferia, né? Então assim, esse é o problema de vocês e aqui nós vamos fortalecer esse movimento branco, até mesmo a questão da democracia, do mito da democracia racial vem nesse contexto, né? E acho que ainda a gente não se livrou disso, né? Quando se nega a questão das cotas, dos acessos, não compreende essas políticas afirmativas, né? O que eu acho que até por um contexto de matemática nem tem lógica, né? E é engraçado, né, quando fala assim, pelo fato desse resgate, que a lei
a Lei de Terra, 1850, ela traz uma situação assim, de interesses externos, né? A abolição ela acontece com relação, eu digo assim, uma desgraça para o povo negro, vai ser o dia 13 de maio. Porque ela continua, né? Porque vai colocar o pega negão, marginalizar essa pessoa, né? Esse grupo, e não vai ter acesso, né? Aí vem um outro lado da República com a leis, né? A Constituição Brasileira de 1891, mostrando até mesmo que precisa branquear a lei da eugenia, né? Que eu preciso ter um nariz fino, que eu tenho que ter um cabelo escorrido. E isso, quem mais sofre de toda a sociedade, na cultura afro, vai ser a mulher negra. Porque imagine só você que somente a partir de 1990, final do século XX, começa a ter produtos afro para a mulher negra. Porque antes era a base do quê? A base do Enem. Todo povo que tem essa genética negra... Ou era o Enem ou trançado. Imagine só você colocar um Enem que, se você for analisar a base química do Enem, é a base de chumbo. Onde você vê senhoras negras de 60, 70 anos, calvas pelo fato do quê? Na falta do Enem, para ela estar aceita diante da sociedade, para a sociedade aceitar ela, que ela tem que ter um cabelo X, né? Que muitas vezes as pessoas falavam assim, o seu cabelo é ruim, o cabelo, imagine só. E aí vem somar, eu acho que essa políticas públicas, ela é importante, precisa acontecer. A questão de cota precisa acontecer. Por quê? Porque a criança que está vindo hoje, ninguém nasce racista, se cria um racista. Né? E cria-se o racista em diversas formas, né? E aí eu tenho, mas professor, por que essa questão de cota, por que essa questão do negro? Mas um país que não tem um respeito, que tem que ter a lei do idoso, já é muito mais sério. Então é algo que não está se levando a sério. Então o negro ele precisa ter voz, e voz sempre, né? Precisa ser aceito. Eu aproveitei a fala do professor e falo assim que eu acho que, além disso, a gente precisa tornar-se negro, né? Eu acho que essa é uma busca nossa subjetiva, quando a gente começa a falar no campo da psicologia, né? Tornar-se negro num lugar onde o negro ele é excluído, onde o negro é oprimido, onde a mulher negra sempre está baixo em todas as categorias, né? Lugar de menos rendimento, de maior violência. Então, você tornar-se negro é você assumir esse lugar, né? E esses aspectos, esses símbolos da branquitude, de alisar o cabelo, é uma coisa que a gente vai se repetindo, mudando os símbolos, né? Então, quando a gente começa a entender que o racismo estrutural ele está ali, em forma de símbolos, e que a gente vai só repetindo, aí a gente tem capacidade de poder questionar e tomar consciência, né? Então, lá atrás, nós éramos marcados também nos nossos corpos, né? Então, era como cavalo, né? Marcava o escravizado lá. E esses símbolos de ter a questão do branco marcado no meu corpo ainda vai acontecendo. É o cabelo, de repente uma negação de políticas públicas, é a negação da própria cultura, da religiosidade, né? Tem um aspecto que o CRP ele discute bastante sobre intolerância religiosa, que começa também a discutir a questão do racismo atravessado em diversos campos. Então, por exemplo, se a gente pega uma cultura branca que tem praticamente quase as mesmas filosofias e práticas da grande maioria das religiões de matrizes afros, né, ela sofre menos preconceito no nosso país. Agora, as religiões de bases africanas, né, elas sofrem muito preconceitos. Então não é uma questão de racismo mesmo, não é uma questão só de preconceito. É uma questão que atravessa a cor da pele, né, e o quanto a gente vai tentando tirar. Né? Então, assim, por exemplo, tem colegas que frequentam religiões e que de repente não podem andar na rua de roupa branca porque pode ser humilhado, né? Então isso... O professor mesmo falou do turbante. Não tem como eu vir aqui, símbolos, o turbante, né? Vai ser muito assim. Mas uma branca ou um branco usando um turbante é uma coisa tipo... Vira moda. Vira moda. Sim, é o que eu sempre escuto, ainda mais por causa da música, né? A gente sempre brinca. Tá na moda ser preto desde que você não seja preto. Desde que você não seja preto. Então, os detalhes, o simbolismo dos pretos
é mais aceito, é mais fácil de se vender quando tá numa pessoa branca. É aí que tiram mais uma vez o nosso protagonismo. Eu pergunto para você mesmo, dentro disso, né? Você se propôs a ser essa voz, né, que o professor Denilson está falando, a assumir essa identidade negra, tornando-se negro, sendo referência para outros, né, principalmente jovens da periferia, jovens LGBTs, né, que não se reconhecem, né? Como que vem sendo esse processo? E se nesse processo você encontra resistência, você sofre preconceito, como que sua obra, seu trabalho, né, que tem aí tudo isso, essa carga que nós estamos falando agora, pude ter acesso a ela que você mandou pra gente, né, como que vem sendo essa aceitação ou se há alguma discriminação também? Bastante discriminação, porque como ela mesmo falou, a gente tem que se aceitar, né? Eu cresci sempre ouvindo do meu cabelo, então eu me negava como negro. Eu passei fazendo alisamento por muitos anos. E foi quando eu comecei a ter esse resgate, foi quando eu comecei a entrar pra música. Então eu comecei, uma coisa foi ligando a outra, eu falava, olha, ver uma preta, um preto ali cantando uma história, uma luta que também é minha, foi fazendo eu tipo assim, cara, pode ser eu. Foi quando eu comecei, cortei o cabelo, tirei toda a química e comecei a ir a fundo de mim mesmo e me entender como negro. Que nem fotos mesmo, eu tirava a foto, eu editava ao máximo para clarear a foto. Hoje em dia eu já falo, vou fazer algum ensaio tipo menos efeito. Então é uma coisa que eu vejo que nem eu tava em Guará esse final de semana fazendo show e estávamos conversando, tava um casal de amigos meus e eu não sei que assunto que a gente entrou sobre tom de melanina. Aí ele foi falar, mas você não é preto. Eu falei, meu querido, você é branco, você não entende de melanina, então você não tem esse tom dele, tipo assim, ele namora com uma menina preta, ela foi, olhou pra mim e falou, você me vê como o quê? Eu falei, gato, não sou eu que tenho que se ver, você se vê como o quê? Como uma branca ou como negra? Eu me vejo como negra. Eu falei, então é isso. Você tem que olhar pra sua pele e falar, caramba, eu sou negra. Então você tem que começar a resgatar isso. Não é porque ela tem um tom mais claro de pele e é menos preta. Não, o racismo vai na gente de qualquer forma. E foi através disso, eu vendo muito isso, foi quando eu comecei na música. Porque para um LGBTQ branco é mais aceito do que um LGBTQ negro. Então é o que engloba, que muitos falam, a solidão da mulher preta, o LGBT passa a mesma coisa. Então é assim, é parecido, mas não é, mas é a mesma coisa. Uma mulher branca sempre vai ser trocada por uma mulher, né, uma preta vai ser trocada por uma branca. Um gay negro vai ser trocado por um branco. Então foi vendo esses detalhes que eu comecei a falar, cara, eu tenho que ter essa voz para mostrar que nós estamos aqui, nós temos voz, precisamos de outros, porque eu mesmo já me vi em situações inúmeras vezes acontecendo isso. E foi dentro da música que eu vi, quando eu lancei a minha primeira música, que inclusive o nome da música é Resistência, uma menina veio me chamar no Instagram, que ela não era assumida, e veio conversar, falou, nossa, eu vi o seu primeiro trabalho, e isso me deu força pra entender quem eu sou. Vou chegar e vou conversar com os meus pais, chega de ficar não tendo voz. E quando eu li aquilo, eu falei, caramba, foi muito gratificante, porque eu fiquei muito tempo com as letras, com tudo isso guardado. E quando eu criei a coragem, falei, mano, agora chega, já não dá mais pra guardar, vamos ver no que dá. E eu recebi essa mensagem, então foi tipo sinal de tá dando certo. Eu acho que resistência é uma palavra muito importante, né, dentro do tema que nós estamos falando. E aí, só aproveitando, né, dando continuidade à questão que o André colocou para vocês, mas só para complementar, e aí eu gostaria que vocês debatessem sobre isso, a gente fala, o professor Denilson agora há pouco falou em resistência, né, também, e em reparação, né.
Se falando em reparação, eu acho que a gente pode dizer que nós tivemos uma evolução em relação a essa estrutura social para integrar o negro, considerando que a sociedade criou isso, né? O negro estava no seu canto quieto, na sua cultura, no seu mundo, e foi trazido dentro de um contexto de escravidão e depois segregado, né, às margens de uma sociedade, como a Ariana estava falando, né? Olha, nós vamos ficar os brancos aqui, vocês estão livres, mas vocês vão lá para a periferia, nós vamos ficar aqui no nosso núcleo, e aí vocês veem o que vocês fazem a partir de agora, né? Vocês estão livres. Eu gostaria que vocês debatessem o seguinte: na visão de vocês, o que falta para que a sociedade faça essa reparação a que o professor Denilson se referiu agora há pouco, né? Que a sociedade deve uma reparação à população negra. O que nos falta em termos de estrutura social para que essa reparação seja mais intensa? Eu vejo assim a questão de oportunidades. Porque quando se fala do negro hoje na sociedade, tem aquele que adere à ideia e tem aquele que não adere à ideia. Mas quantas vezes você vai em determinado local que não tem o negro está ainda na cozinha? Ah, mas poxa, é contra o racismo. Quantas vezes você emprega um negro diante da sociedade, do mercado? Aonde está? Né? É muito fácil falar, porque quando se fala de racismo, só sofre quem passa. Quem passa. Quem não passa, ele vai olhar aquilo, vai admirar determinada situação, mas eu não quero estar no lugar do outro. Hoje é muito isso. Quando se fala em reparação, se fala de uma consciência, ninguém quer estar no lugar do outro, né? Se você imaginar que 54% da população brasileira é negra, e eu falo para você 20% que assume que é negro, pelo fato da falta de identidade, né? Eu não sou, faz pouco tempo que eu moro em Taubaté, né? Eu sou da cidade de Lorena, né? E foi uma situação muito bacana, e eu vejo assim em Taubaté uma necessidade muito grande, que às vezes eu passo, porque às vezes a pessoa acha assim que é paranoia, né? Fala assim, o professor está falando algo assim que, pô, isso aí não existe. Existe. Porque aonde está esse negro? Será que só nos guetos? Ou é só no carnaval? Vamos fazer a festa? Então dar oportunidade. Imagine só um mercado onde você vê que a grande parte da sociedade está ali. O negro é aquele que fica na porta, que muitas vezes as pessoas acham que é o segurança. O negro é aquele que está lá na cozinha. Mas nenhum está no mercado de gerenciamento, né? E algo que precisa ter é uma situação assim, poder de compra. O negro ele não tem poder de compra, por isso que ele não é visto. Então, essa oportunidade, essa questão que vem somar a consciência negra, porque se todo ano a gente precisamos analisar a consciência negra, ótimo. Mas o que você fez de novembro a novembro para somar, para ajudar essa comunidade? Então é muito fácil. Eu fazer algo, ou fazer a festa, ou fazer o jongo, né? Ou bater a cabeça. Quando se fala das matrizes africanas, é algo que todo mundo tem medo, né? Abrir escola, né? Abrir escola, né? Eu acho assim que soma isso. Porque fomos criados uma geração, não sei, né, os demais, mas a escola mesmo passava assim, a arte, né? O dia do 13 de maio, que nos comemorava o 13 de maio, era colocar o negrinho acorrentado para a criança pintar. E achava aquilo lá fantástico. E aonde precisamos mudar esse processo, né? Quem é você? Né? E a criança vai analisar, porque muitas vezes isso precisa ter uma capacitação, tanto do professor, do profissional em geral. É capacitar esse profissional do que somos iguais, aí sim podemos falar assim, somos iguais. Mas enquanto não temos isso, o negro tem que ter simplesmente a resistência. A resistência para o negro é totalmente o quê? Uma situação assim, eu existo, eu preciso, eu necessito e eu vou conquistar. Eu acho que antes de ter uma igualdade precisa acontecer uma equidade, né? Sim. A gente precisa primeiro estar no mesmo nível e a gente pode começar a falar de igualdade. E é interessante ouvir o professor falando sobre isso, e eu não consigo me desprender um pouco da história, porque eu acho que ela está sempre muito presente, né?
de a gente pensar somos todos iguais, é algo que ainda nós estamos tentando nos livrar dessa ideologia da democracia, do mito da democracia racial, do qual foi vendido e a nossa sociedade comprou, né? É interessante se pensar assim que lá para os anos 50, mais ou menos, né, as pessoas de fora, os intelectuais de fora, os pesquisadores, eles ficavam maravilhados com o Brasil. Como é que será que eles conseguem lá conviver com tantas raças diferentes, né, povos diferentes, e começaram a vir para cá para começar a estudar, né? No campo da psicologia, por exemplo, nos anos 70, que começaram a falar, pera um pouquinho, não, o Brasil não vive em harmonia assim não. Existe sim o racismo, e esse racismo atravessa as relações das quais as pessoas não conseguem conviver, e existe até hoje, né? E aí a gente começa a ver, por exemplo, falando da psicologia, alguns movimentos, então, tentando entender essas relações raciais, né? Quando eu vou pensando um pouco no futuro, de nós, como afro hoje, né, dentro desse contexto, o que eu posso contribuir, qual o caminho que a gente deve seguir, eu não consigo entender uma transformação ou ver uma possibilidade de transformação sem olhar para 3 pilares. Um é o que o professor falou, né, que essa questão de oportunidades, que eu vou entendendo como representatividade, o quanto é importante para nós negros, né, para a maioria da população brasileira que é negra, se ver representado em todos os espaços, né, de políticas públicas, na mídia, na comunicação, na arte, nos espaços intelectuais, de olhar e falar assim, é possível eu ser eu, né? É possível eu existir porque existe um outro que está existindo. Então, se eu começo a olhar para frente, a ver os lugares só ocupados pelo branco, então eu não existo fora daqui, né? E vem essa anulação. Então, a representatividade era importante por isso. Eu lembro quando eu era adolescente, assim, e a primeira vez que eu olhei a revista Raça, e eu olhei a Thaís Araújo, assim, eu falei, gente, é uma mulher negra, assim, e o cabelo, e aquilo, eu comecei a amar aquilo, né? E a me enxergar, esse daquele processo de transição. Então, o quanto é importante a representatividade, a ocupação dos lugares para a gente se reconhecer primeiro, né? Entender que eu existo. Depois são os espaços de políticas públicas. Eu não acredito que a gente vai conseguir mudar as estruturas de um sistema que tem o racismo estrutural tão ainda enraizado, né, sem a gente mexer nas políticas públicas. É importante para que um dia, depois que a gente conseguir aí, de repente, organizar essa desigualdade, né, a gente possa falar de igualdade. Então, para a gente dar um jeito nessa equidade, aí eu acho que as políticas públicas são um caminho. E a educação, né? Então, acho que para mim são esses 3, assim, representatividade, políticas públicas e educação. Porque esses espaços nós vamos ocupando através da educação. Assim, eu acho que não dá para a gente pensar em a gente se apropriar desse território sem a gente estar competindo ou mesmo estando nos outros espaços falando, olha, isso também é importante, sem eu ter a educação. E para ter educação, a gente precisa aí estar com as políticas públicas, né? Porque para ter educação eu preciso ter dinheiro, ou eu preciso ter tempo para poder estudar, mas eu sou aquele que eu tenho que levantar às 6 da manhã, de repente fazer um trabalho extra para pagar a faculdade, para colocar comida dentro de casa, porque o meu salário é menor, né? Então é isso, acho que eles têm que andar juntos, assim, né? E aí quando vai falando também uma coisa que eu queria citar, estava falando assim, né? Hoje todo mundo quer usar um pouco da cultura negra e fala da cultura negra, da consciência negra, né? Mas ninguém quer ser negro. Então o que é não quer ser negro? Ninguém quer morrer com 80 tiros. Ninguém quer sair de casa e assim, nossa, eu preciso me arrumar um pouquinho mais, porque se eu for no supermercado ou se eu for no shopping, vai ter um segurança andando atrás de mim, né? Então eu tenho que aparentar estar bem vestido, né? Porque a cor da minha pele já vai denunciando que eu sou um perigo social, né? Então ninguém quer estar isso, ninguém quer estar dentro de um carro com a sua filha e de repente levar um tiro sem mesmo saber quem você é, né? Então, ninguém quer ser preso simplesmente por portar um pinho-sol. Pinho-sol, um detergente, né? Um guarda-chuva, né? Guarda-chuva. Mas a carne mais barata do mercado, É a né? carne mais barata do mercado, é isso. Inclusive eu tenho uns dados aqui, em 2017, 75% das vítimas de homicídios no Brasil foram pessoas negras. Em 2017, ou seja, 2 anos atrás, a taxa de homicídios por 100 mil negros foi de 43,1%, enquanto o índice de não negros foi de 16%. Considerando o percentual da população, para cada indivíduo não negro que sofreu homicídio no ano
da pesquisa, 2,7 negros em média foram mortos em nosso país. Arrepiar, né? É para se refletir. E aí, aproveitando o gancho, né, quando a gente olha as estatísticas, né, todas, não tem uma estatística social que favoreça a raça negra. Então isso é um fato que a gente precisa considerar, né? E aí, só aproveitando esse gancho, a gente percebe da sociedade branca, né, já que preferem ter essa divisão, uma negação, né? E aí eu falo como negro também, dentro desse contexto. Quando a gente vai para a sociedade, a gente ouve do outro lado uma negação. Não existe racismo no Brasil. Isso é uma coisa que vocês estão criando. É um mimimi. Exatamente, um mimimi, não, imagina. E aí, o que vocês acham? Há alguma fundamentação nessa justificativa? Não existe? Existe racismo no Brasil? E aí vocês podem contar dentro da história de vocês, porque a gente percebe que quando o negro se impõe, ele consegue uma determinada posição. Onde quando você chega numa determinada posição, você tem uma história para contar. Ou seja, não cheguei aqui por um acaso. Foi muita luta, foi muita resistência, enfim. Estou aqui em função de uma luta. Não foi algo que foi me dado. Eu conquistei isso. Mas para isso teve consequências. Vocês acham que realmente não tem racismo no Brasil, dentro de um contexto geral? E se tem, vocês sentem na pele, como sendo negros, essas consequências? Eu até aproveito para complementar, né, que também dentro desse contexto, quando fala do racismo que é inventado pelo negro, né, que tem aquela famosa frase, né, o negro mesmo, ele é o próprio racista. Sim, né? Ouvimos qual a opinião de vocês? Já por psicóloga, Nós todos passamos por isso, né? Exatamente. Todos nós passamos por isso. É um saber de todos nós negros, né? Racismo existe sim, muito. Né? Eu acho que quem é negro sabe muito bem disso, não precisa de teoria, né? A gente vive todos os dias na pele, assim. Racismo existe. Bom, dentro da minha história eu sofri diversos racismos, diversos momentos em que eu tive que lutar também, começando desde bem lá de trás, né, pela minha própria história de nascimento mesmo, né? Eu sou filha de casais interraciais, então meu pai é homomiscigenado, minha mãe é preta, né? Então começa o racismo ali dentro da família. E eu vou entendendo esse racismo como uma tentativa de superação desse lugar de opressão, né? Então, por exemplo, ter um desejo que a minha filha se case com um branco, uma pessoa branca, é ter um desejo que a minha filha não sofra opressão. É ter um desejo que minha filha, ela tenha uma ascensão social. E se a ascensão social, ela tá ligado à branquitude, então ser negro para ela é algo ruim, né? Negativo. É algo negativo. Então a gente vai sofrendo um tipo de racismo estrutural, mas que não dá para falar que o negro ele é racista, né? Eu acho que ele é um sobrevivente do qual ele reage a essa agressividade, né? Então, se isso é ruim, se isso me mata, se isso me anula e me traz sofrimento psíquico, social, enfim, por que eu vou querer isso para os meus filhos? Por que eu vou querer isso para os meus? Então, existe um processo no nível inconsciente, até mesmo de representação, né? Ser negro representa o quê? Ser uma mulher negra representa o quê? Ser um homem representa o quê? Né? Um homem negro, né? Então, essas representações que a gente vai vendo atravessado até mesmo pela história da própria linguagem, né? Então, a gente vai sempre associando ser negro como algo ruim. Isso é coisa de preto. Preto, quando não caga na entrada, caga na saída, né? O seu cabelo é ruim. Denegrir, né? Denegrir significa tornar-se negro. E a gente vai usando para desqualificar alguém. Então, você está me denegrindo. Como se você está me tornando negro é algo ruim, né? Então, como dizer que eu estou sendo racista se o meu lugar é um lugar do sofrimento, né? Então, eu vou vendo muito mais como até mesmo uma resposta a essa agressão e a esse sofrimento que é colocado todos os dias, seja no nível consciente e inconsciente, de uma história, de uma representação de símbolos e aí de julgamentos do que é bom, do que é belo, do que é bonito, do que tem valor, contrapondo aquilo que não é bom. E aí a gente sabe pela cor da nossa pele, né? E a gente vai vendo até nas rodas com os amigos que a questão da tonalidade de pele, né, de melanina, não tem como a gente negar. Então, quanto mais a pessoa realmente tiver melanina, com certeza assim ela vai ser mais perseguida, né? E também não tem como negar que nós pardos também não sofremos racismo, porque o pensamento de antigamente era esse: tem uma gota de preto,
então já é ruim, né? Então eu não consigo ver como nós estamos no lugar do agressor. Quando estamos, desde aquela época, eu acho que é uma tentativa de sair desse lugar e poder experimentar o prazer de existir. É o que ele pode tentar, mas sempre vai estar na senzala. Dentro da sociedade brasileira, esse negro ele pode ter o poder de capital, ele pode estar vivendo um contexto social, mas para a sociedade, no geral, ele vai estar sempre aonde? Na senzala. E eu concordo. Por exemplo, quando a gente vai falando sobre questão de classes, né, o classismo, o sexismo, tudo isso, gente, quando a gente pega para poder fazer uma análise, a gente vai ver que a base é racial, né? Então, quando a gente fala de classes, por exemplo, quando a polícia sobe, por exemplo, no morro, o primeiro pobre que vai morrer lá na periferia não é o branco, é o preto. Então, se a gente tem um branco bem sucedido, por exemplo, no futebol, e tem um negro, esse negro vai ser alimentado mesmo sendo rico, né? Então, a questão da classe, a questão da mulher também, o feminismo negro vem mostrar isso pra gente, né? Dentro do feminismo, se brigavam, por exemplo, assim, olha, eu quero alguns direitos de poder ir trabalhar, mas a mulher negra, e aí? Ela nem era considerada como mulher, nem digna de alguém poder abrir uma porta de um carro para ela, era com um objeto, né, uma propriedade. Então a gente vai percebendo que dentro dessas violências sociais da nossa sociedade, a base é sempre racial. Casagrande Senzala, Gilberto Freire já relata isso, né? Quando o negro ele começa a sair, né, dentro da senzala, branquear, ele não quer voltar mais. Só que, querendo ou não, ele ainda continua sendo negro diante aos olhos da sociedade. E qualquer ofensa, você pode ter certeza, o negro que fala que nunca passou por um momento de racismo na sociedade, ou ele ficou calado, ou ele não enxergou. De tão dolorido, talvez que seja. É preferível não falar, não negar, né, na verdade, do que manifestar. É que as pessoas acabam maquiando, né? Tipo, faz um comentário racista, mas a pessoa tá tão acostumada a ser tão brancalizada que na mente dela aquilo não foi um ato racista, mas foi. Às vezes um comentáriozinho, que né, muitas vezes eu tenho alguma roda, algum evento, algum show, eu escuto alguém falando alguma coisa e falo, eita, isso foi um teorzinho racista. Não, mas, é aquela velha história, eu tenho uma voz, tem alguém, mas ainda é racismo. Você tem sempre alguém que possa... A cachaça é do preto no passado, né? Mas a cachaça ninguém comercializou, nenhum negro comercializou a cachaça. Ele só utilizou porque foi a maior desgraça do povo negro, foi a cachaça. Mas quem patenteou foi o branco. Entendeu? Então aí fica... E você vai vendo nessas formas de fala, né? Quando as pessoas têm afeto pela gente, associa, não sei se, principalmente você também, então mais claro, se você passou por isso, quando eles têm afeto pela gente, costuma dizer, não, mas você não é negra. Não, você não é negra. Não fala assim, né? Mas pera um pouquinho, por que isso é ruim? Eu não tô entendendo, né? Eu não tô entendendo por que isso é ruim, né? Você não é negra, então tá tudo certo. Eu sou negra e é com orgulho. E a senzala eu não quero sair de lá, porque lá é o meu orgulho. Lá é o batuque, é onde bate meu coração. É isso. Quando aconteceu, quando eu fui no posto de saúde, respondendo os questionários e tal. Qual sua etnia? Eu negro. Ela parou, olhou de novo. Eu te acho. Você me acha negro, moça? O que você vai colocar? Não, aqui eu te acho um pouquinho. Eu falei, mas eu sou negro. Daí eu fui, ainda brinquei com ela, peguei o envelope que ela guardava as fichas. E isso é pardo, isso é negro. Daí ela olhou assim, tipo, ela viu que se a gente fosse continuar ali, a gente ia ficar. Precisamos capacitar. A sociedade, ela não entende isso, que a diabetes é do povo negro, a anemia falciforme, né, a pressão alta que ainda no postinho fica tratando com captopril, que o negro morre com captopril, né? Então, é você conhecer a sua história, você conhecer seu momento. Esse é o principal fator. É simplesmente a construção, é fazer o 20 de novembro não uma situação de consciência negra, é simplesmente eu quero resgatar o negro, eu preciso mostrar o negro, eu preciso amar essa cultura. É isso que precisamos, dar oportunidade.
Se imaginar que toda a sociedade olha o negro, não, eu não posso visualizar isso, eu preciso somente negar. Né? Perfeito. E aí, só complementando, né, a Ariana estava falando do protagonismo, né, do negro comparando com o do branco. A gente tem exemplos recentes aí, por exemplo, de jogadores de futebol famosos, né, negros, e que sofreram racismo na Europa, né? Então, só para validar, né, reforçar essa fala da Ariana, que às vezes não adianta o negro ter um protagonismo, porque só o fato dele ser negro, né? Então nós temos esse exemplo, jogadores. E aqui no Brasil nós tivemos vários jornalistas, né? Aí a Maju Coutinho, que estando na Globo, teve tanto problema. Então é importante a gente frisar isso, que não basta dar esse protagonismo se não for acompanhada do respeito, do reconhecimento. Né? Não vai adiantar nada. A gente analisa somente o externo. Vamos analisar um vale do Paraíba, que aqui teve a cana-de-açúcar, café, e ainda não temos ainda um prefeito negro. De toda a história do Vale do Paraíba, sempre vereador, mas o prefeito não. O prefeito negro ele não pode. Entendeu? Então precisamos paradigma, né? Essa situação bem próxima, né? Bom, estamos quase no final, né? Falta 3 minutinhos praticamente. Eu quero agradecer aos nossos convidados, né? Ao professor Denilson, quero agradecer a psicóloga Ariana, né? Quero agradecer ao rapper FK, né, que fizeram conosco aqui, agradecer principalmente ao Messias, né, que assumiu esse desafio também, está junto com a gente, e poder trazer, né, essa temática, esses assuntos à nossa comunidade, né, e lembrando que o nosso programa está sempre aberto, não é só no 20 de novembro, né, e eu gostaria que o FK terminasse passando aí uma mensagem, um rap que você tem, né, que fala muito disso, né, da questão do fascismo, do racismo do negro na quebrada, né? E agradecer a toda a nossa equipe, a Lili, Margarete, que está aqui conosco, o Jefinho, que está lá na técnica, né? E especialmente aos nossos espectadores aqui da nossa TV Cidade. FK? Vamos fazer uma capela aqui. O nome dessa é Cria de Quebra, que é assim, para quem desacreditou. Desde a minha primeira track, mostrei minha hombridade, pois não sou nenhum moleque. Sei que fui subestimado desde que eu entrei em cena, isso foi motivação e não fonte do problema. Achou que ia me domar com toda essa falácia, mas eu fiquei mais selvagem e tô pronto para a caça. Sou leão, rei da savana, espero que não se esqueça. Se for vir pagar de Loki, vai arruma pra cabeça. Se situa vacilão, desses eu tô vacinado. Eu quebrei todas as algemas que... meu passado, essa geração Nutella tá ficando equivocada. Não faz nem o próprio corre e quer paga de quebrada. Fala que é mimimi, mas eu que tava na escória. Mas a herança de zumbi me fez buscar dias de glória. Mas eu sou cria de quebra e cago pra falação. Eu falo a realidade e acabo com o ego dos... Alma preta é o caramba, corta o papo bacana. Me diz aí quantas vezes teve na mira dos cana. Mas pagar de drão é fácil quando não é minoria. Queria ver se na sua pele tivesse tal melanina. É isso aí. Maravilha. Acho que deu para resumir, né, o objetivo do nosso bate-papo aqui hoje, né, e eu ainda deixo aí como final do nosso bate-papo aí, uma fala do ator Morgan Freeman, né, eu sempre acompanho, é antiga, uma entrevista, né, que ele deu para um jornalista branco norte-americano, e o final dessa entrevista ele disse que não seria necessário um dia de consciência negra, e sim um dia de consciência humana, né. Então, eu acho que é basicamente isso que a gente busca, né? Independente da cor da raça, qualquer tipo de discriminação não deve ser aceito como normal, porque justamente o que a gente busca é uma consciência humana. Eu acho que esse é o objetivo, para a gente ter uma convivência harmônica, todos se respeitando, independente de raça, de cor ou de qualquer outro tipo de separação, certo? E queria agradecer aqui ao André pelo espaço, né, que sempre nos é aberto aqui na TV Cidade, então deixar o nosso agradecimento e dizer que é um prazer enorme poder estar fazendo parte desse momento que para mim foi muito importante. Bom, e agradecer a todos, né, que sempre nos acompanham e nos dão o prestígio de poder debater aqui com a nossa comunidade no nosso programa das 6. Amanhã estamos de volta aqui no nosso canal 3 a partir das 18 horas.